Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. Mais feliz ainda por saber que o Criador me deu a oportunidade de conversar com um líder, não é? Um líder aqui da minha cidade e consideravelmente a um líder que muita gente gosta de respeitar ele, que acha que ele tem muito conhecimento. Olha, querido, Deus me deu a oportunidade, graças a Deus, graças a Ele, né? E sabe qual foi a minha maior felicidade de conversar com esse rapaz? É de saber que a mulher dele é uma professora. Uhum. A esposa dele é professora. Olha, queridos, eu nunca tinha tido uma felicidade tão grande. Ele prometeu de vir e veio. E graças a Deus, através dele, tem um outro que falou que vai vir também. O cara é líder da igreja, ele é pastor. E a primeira coisa que ele me perguntou, graças a Deus, querido, é Deus mesmo. Ele falou: rapaz, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: por que você fala do evangelho eterno? E o que significa evangelho eterno? O cara é pastor, o cara é líder de uma igreja. Aí, sabe, querido, eu tive que começar lá em Gênesis 3:15. Eu tive que começar quase no início de tudo, desde a criação de tudo. E contei a trajetória todinha, as gerações, tudo que a terra já passou, as promessas, os profetas. Passei por Moisés até chegar no Evangelho Eterno. Olha, vou te falar uma coisa. Uma das coisas que intrigou ele foi quando eu falei que Jesus, ele não volta mais do jeito que a igreja evangélica prega. Ele se espantou. Ele falou: Jesus não volta mais. Como assim, Alberto? Falei: querido, abra sua Bíblia aí e me mostre uma promessa de Jesus, prometendo voltar para buscar a igreja fisicamente. E ele falou: falada por Jesus? Eu falei: sim, falada por Jesus, me mostra na Bíblia. E ele desfolhou a Bíblia, pensou, ele falou: realmente não existe. Eu falei assim: mas eu quero lembrar uma coisa para você. João 14 e Atos capítulo 1. Ele falou: João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Eu falei: para. Falei: para. Não se turbe o quê? Ele falou: o vosso. Eu falei: então, não se turbe o vosso. Esse verbo possessivo do plural, do singular, ele estava se referindo a alguém. Com quem Jesus estava conversando? Ele falou assim: qual o povo daquela época? Eu falei: que povo? Eram judeus ou gentios? Ele falou: não sei te responder. Você acredita que ele disse que não sabia responder? Eu falei: olha, Jesus disse para aquela plateia que estava ouvindo ele falar do evangelho do reino. Ele falou: como assim evangelho do reino? Eu falei: o senhor
ainda não tinha descobrido na Bíblia que Jesus e os discípulos pregavam o evangelho do reino? Ele foi o evangelho do reino. Eu falei, sim, querido. Ele falou, mas isso está escrito? Eu falei, claro que está. Eu falei, abra sua Bíblia no capítulo 10 de Mateus. Depois, Mateus 24:14. Ele falou, rapaz, é verdade. Eu falei, qual o evangelho que Paulo pregava? Era o evangelho do reino ou o evangelho da graça, da incircuncisão? Foi o evangelho da graça. Eu falei, mas por que Paulo não pregou o evangelho do reino? Por quê? Eu falei, porque o evangelho do reino, meu querido, era o evangelho que os judeus tinham que ouvir. Não era um evangelho escrito. Era uma forma de classificar um tipo de ensino específico para um grupo. Por exemplo, hoje nós falamos, irmão Cláudio Mendes e eu falamos sobre o evangelho eterno. Está registrado, Apocalipse 14:6. Mas o que tem de evangelho eterno na Bíblia? Está escrito alguma coisa? Ele disse, não. Eu falei, claro que está. Toda vez que você ouve falar em justiça eterna, reino eterno, sacerdócio eterno, eterna redenção, é a mesma coisa que evangelho eterno. Ele falou, como assim? Eu falei, qual é o significado da palavra evangelho? Ele falou, boas novas. Eu falei, então, Paulo pregou as boas novas da graça. Jesus e os discípulos pregaram as boas novas do reino. Quantas boas novas a gente ouve durante uma semana ou durante um mês? Mas também quantas ruins novas ou ruins velhas? Boas novas é sempre boas notícias. Isso quer dizer a palavra evangelho. Evangelho eterno é boas notícias eternas. E ele falou, mas e nós pregamos o que? A igreja? Eu falei, vocês pregam um tipo de evangelho que ele não tem na Bíblia. Ele falou, não tem? Eu falei, qual é o evangelho que vocês pregam? Falei, nós pregamos o evangelho da graça. Eu falei, não, querido, vocês não pregam o evangelho da graça. O evangelho da graça foi pregado por Paulo. E eu falei, o senhor sabia que o apóstolo Paulo, antes de morrer, ele disse que tinha pregado o evangelho da graça, da incircuncisão, nos 4 cantos da terra, para toda criatura que havia debaixo do céu? Ele falou, o quê? Eu falei, sim. Eu falei, sim, querido. Eu falei, olha, o senhor já estudou, o senhor já ensinou nas suas EBDs, os seus professores lá, que todo líder religioso tem lá os seus grupos, né? Você já ensinou para o seu grupo de professores, os seus cultos de membro, culto de obreiros? O senhor já ensinou que o evangelho que Jesus e os discípulos pregaram era o evangelho do reino? O evangelho que Paulo pregou era o evangelho da graça, da incircuncisão, que ele disse que ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu diretamente do eterno. O senhor já falou isso? Ele falou, não. Eu falei, o que o senhor está esperando para falar a verdade para o povo? Ele falou, mas que verdade, Alberto? Eu falei, a verdade que está na Bíblia. Ele falou, ó, volta lá por que você falou que Jesus não volta mais? Eu falei, primeiro porque Jesus nunca prometeu de vir buscar a igreja fisicamente. Então, aquele verbo vosso, ele estava falando com o povo judeu.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai. Eu falei, quem é a casa do pai? A casa do pai que ele se referiu é o céu? É o templo em Jerusalém? Ele disse, na casa do meu pai. Existe o verbo existir, né? Há o verbo existir. Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu iria preparar lugar. E ele disse, condicional, e se, condicional, eu for, e vos, a segunda pessoa do plural, ele estava falando com o povo judeu, e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, e vos, ou seja, levarei vocês para mim mesmo. Mas o verbo levar é o quê? Para que onde estiver, estejai vós comigo. O verbo onde, a palavra onde, é lugar ou posição? É posição, não é lugar. Para que onde eu estiver, estejai vós também. Aí eu falei com ele, pastor, se eu viajo, e minha esposa fala assim, ó, quando você chegar lá na cidade, você liga para mim? Eu falo, não, filha, fica tranquilo. Onde eu estiver, eu te ligo. Onde eu chegar, eu te ligo. Onde eu estiver, eu te ligo. Não, onde eu chegar, eu te ligo. Onde eu estiver, eu te ligo. Onde não é lugar, é posição. Pode ser dentro do ônibus. Pode ser dentro de um restaurante. Pode ser tomando banho na piscina, no chuveiro. Para que onde? É posição. Onde? E ele falou assim, rapaz, eu falei, qual é a posição que os crentes do primeiro século se encontraram? Ou o patamar que eles se encontraram para cumprir João 14? Ele falou, como assim? Eu falei, ô meu querido. Eu falei, então, vou abrir a Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 12. O versículo 22 e 23, mas você pode ler o contexto. Eu falei, olha aqui, querido. João 14. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muita morada. E se eu for e preparar lugar para vocês, como se Cristo iria preparar lugar e voltaria para levar o povo? Então, se ele fosse preparar lugar, alguém pode usar esse texto e falar assim, rapaz, Jesus nunca chegou ao céu, porque até hoje ele não voltou, porque ele falou que só voltaria se ele encontrasse lugar. Não é? Então, se ele não voltou, é porque ele está entijolando a casa ainda. Ou ele está fazendo o telhado. Para quem entende, para quem quer entender fisicamente, é assim. Então, eu falei com ele, olha, o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Apolo, eu falei com ele. Ele falou, mas não foi Paulo não? Eu falei, não, eu acredito que foi Apolo. Eu falei assim, olha aqui o versículo 22 e 23, que os cristãos do primeiro século já tinham chegado nesse patamar, cumprindo João 14. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós é vocês, é a segunda pessoa. Quem era esse vocês? Quem era esse vós? Eram eles, os ouvintes de Jesus. Aí, querido, os 5 ministérios tem uma coisa muito importante de Efésios 4. Para quem gosta de estudar a Bíblia, mas respeitando o vernáculo, aí inclui gramática, inclui todas as regras da língua portuguesa, os 5 ministérios, que começa ali no capítulo 4, quando você chega no versículo 11, 12, beleza. Mas quando você chega no 13, aí você entende que os 5 ministérios, a validade era só no primeiro século, até o juízo acontecer. Porque depois que o juízo acontecesse, não tinha mais nada. A validade dos dons era até o juízo. Por quê?
Porque no versículo 13 de Efésios 4, fala assim, até que todos chegassem à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura do corpo de Cristo. Ou seja, o verbo até, nas regras, porque a língua portuguesa tem regra, tá? Infelizmente os líderes não respeitam. Eu falei isso com o pastor. Ele falou, rapaz, você está falando tudo, está se encaixando. Eu falei, não, pastor, eu não estou falando, eu estou lendo. Eu não sei nada, pastor, eu só estou lendo. Ele falou, não, mas o irmão sabe. Eu falei, não, a gente só lê, vocês não lêem. Vocês não leem. Eu falei, então, pastor, tá aqui, ó. Então os cristãos do primeiro século já tinham alcançado aquele patamar. Aí eu falei com ele, outra coisa, pastor. Por isso que o evangelho que Paulo pregou tinha que ser pregado antes, tinha que terminar de ser pregado antes do juízo. E Paulo cumpriu isso. Ele falou, mas Paulo cumpriu como? Eu falei, misericórdia. Eu falei, Colossenses 1:23. Paulo disse, pastor. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, Paulo também disse. Ele falou, mas se Jesus já voltou, então o que nós estamos fazendo aqui? Eu falei, não sei. Eu falei, eu já vivo o evangelho eterno, eu vivo o reino. Ele falou, mas você já vive o reino? Eu falei, sim. O senhor não vive não? Ele falou, mas como assim? Eu falei, meu querido. Aí eu abri a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, no final da história dos versículos, aí termina falando assim, que os dons, quando o perfeito viesse, todos os dons que eram em parte, iriam desaparecer. Eu mostrei para ele ficou louco, queridos. Eu gostei que ele ficou louco, ele doidou, ele coçou a cabeça, ele doidou. Eu falei, pastor, sabe qual é a diferença do evangelho eterno para o senhor? É quem divulga o evangelho eterno, a gente respeita as regras da língua portuguesa que tem que respeitar. Eu falei, o senhor está vendo aqui que quando o perfeito viesse, que era uma referência ao próprio eterno, todos os dons iriam desaparecer, sair e permanecer a esperança, a fé e o amor. O resto tudo ia desaparecer, profecia, tudo ia desaparecer. E por que vocês ainda sustentam esses títulos? Que na Bíblia não é título, é dons, eram dons. E vocês sustentam esses títulos e fala que é Deus que chamou vocês. Não chamou vocês, não. Chamou os cristãos do primeiro século. Alguns irmãos foi beneficiado para que os dons pudessem ser um meio em que a igreja cresceria. A própria Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, doutores, evangelistas, tendo em vista. Tendo em vista é o quê? No objetivo de aperfeiçoar os santos para o ministério. Tá vendo? Tá vendo? A função dos dons era essa. Até que todos chegassem a um patamar. E qual era esse patamar? Até que todos chegassem a perfeita, minha Bíblia está do lado aqui, mas está fechada, a perfeita varonilidade, a estatura do corpo de Cristo. Meus queridos, você não sabe a felicidade que eu estive. Resumindo, para terminar o vídeo, eu não sei o que será desse pastor de agora em diante. Eu não sei. Se ele vai continuar sendo futurista, se ele vai botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, depois do que ele ouviu.
Antes dele sair, eu falei com ele uma coisa. Eu falei, ó, pastor, vou falar uma coisa com o senhor, tá? O senhor não precisa acreditar no que eu falei, não. Eu só quero que o senhor faça uma coisa. Estude a Bíblia, respeitando tudo que tem que respeitar em matéria de o vernáculo, as regras da língua portuguesa. E isso faz muita diferença na hora de você ensinar alguém sobre alguma coisa da Bíblia. E eu sei que ele saiu, como se usa o verbo, maravilhado. Mas não é porque Alberto Lírio falou, é porque eu li o que está escrito para ele. Só fiz isso. Tá bom? Deus abençoe você, meu querido. Que Deus te dê boas oportunidades para que tudo chegue no lugar que tem que chegar. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Tchau.